Bom dia, doutor José Eduardo, seu microfone. Que bom o senhor mais uma vez aqui com a gente, sempre muito esclarecedor, né? E as pessoas têm muitas dúvidas mesmo, né, doutor José Eduardo? Né? E hoje nós vamos falar sobre herpes. E é uma coisa assim que as pessoas têm, mas não sabem por que que aparece e o que que é isso e por que que de vez em quando aparece de novo, né? Então hoje nós vamos falar sobre herpes. O que que é a herpes ou o herpes? E poder esclarecer você que está em casa com a dúvida e que tem essa doença do herpes ou que tem o herpes. Tanto faz, Giovana, falar o herpes Ou a herpes. ou a doença herpes herpética, então tanto faz. É uma doença infecciosa, né? É vírus? É um vírus. É um vírus, né? É um vírus e ele é geralmente transmitido sexualmente, Giovana, mas não é só sexualmente. Nós temos algumas doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a gonorreia, a belernorragia, que é exclusivamente sexual. Ou seja, você só pega quando você tem contato sexual. Agora, o herpes, não. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem só... O casal começou a ter um relacionamento sexual, não tiveram um relacionamento extra nenhum, né? E aí aparece esse herpes e é aquela cobrança mútua, né? Então é comum a paciente vir no meu consultório e falar: doutor Zé Eduardo, eu estou com herpes, mas eu só tenho ele de parceiro, ele jura para mim que só tem eu de parceiro. Olha só. Então isso às vezes, quando é mal esclarecido, pode trazer repercussões sociais graves, tudo. Que Então, bom que o senhor está falando sobre isso. Nossa, é muito Perfeito. bom. E aí, então, por que que ela aparece? Já que na pessoa, como disse, claro, não é através de contato sexual. Como é que aparece isso? geralmente pelo contato sexual, mas não é só. Às vezes o beijo, o contato com pessoas, o abraço, às vezes as gotículas de saliva, quando você está conversando com as pessoas com lesões herpéticas, por exemplo, que nós vamos ver que é o tipo de vírus, o que dá o vírus, o herpes é o herpes vírus simples, que pode ser um ou dois. Geralmente um é mais na boca, Giovana. O dois é mais genital. Mas tem estudos modernos já mostrando que um pode dar embaixo e o baixo pode dar em cima. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Seria o herpes simples? É o herpes simples. Tem outro tipo de herpes, né, doutor? Tem o herpes zoster, que é um herpes também muito grave, que é um herpes que acomete mais os nervos, tudo, né? Aquelas dá dores horríveis aqui intercostais. E o herpes 1 e o 2 podem dar tanto na boca como na vagina. Sei. Mas na área do pênis, ou vagina, pênis no caso no homem. Mas o importante é que o tipo 2 é mais embaixo e o tipo 1 é mais em cima, né? Sei. Ele pode dar na nádega também, né? Pode, na coxa e na nádiga, mas a preferência do herpes vírus é na glande no homem, ou seja, no prepúcio, aquele que vai cobrir o pênis, aquela pelezinha que está ali, e na mulher nos pequenos lábios, pequenos e grandes lábios. Pequenos lábios são aquelas peles menores que protegem a vagina da mulher, né? Ali começa com uma... E se aparecer uma vez, aparece sempre no mesmo lugar ou ela pode mudar de lugar? Não, bem, pode mudar. Pode mudar. E ela começa com umas vesículas, que são umas bolinhas d'água que ficam na boca, né? E também na vagina. Eu costumo falar sempre, quando a gente era criança, brincava sempre... E quando criança, que uma olhava para a outra e falava assim: Ih, a barata fez xixi na sua boca. É aquilo lá. A aranha passou na boca à noite. É mesmo. É aquilo lá. É verdade. Tanto dá na boca, nos lábios, como na região. Eu fiquei assim, pelo estudo que a gente faz antes, eu estava lendo que o herpes, o vírus da herpes, é o mesmo da catapora. O vírus do herpes é o mesmo vírus da catapora. E todo mundo que pega catapora, na verdade, fica com o vírus incubado no corpo. Agora, vão se esterilizar a doença algumas pessoas só, Giovana, dependendo do sistema imunológico. Quer dizer, desculpa interromper, mas quer dizer que a criança que teve catapora, tá? Porque normalmente a catapora dá na infância, né? A criança que teve a catapora, ela tem o vírus, ela acabou a catapora, ela continua com o vírus incubado e mais tarde pode ter herpes? É mesmo, doutor? Pode sim. 30% a 40% das vezes ela pode desenvolver esse herpes no decorrer da vida. E o porquê que você havia me perguntado agora há pouco, por que que uma desenvolve e outras não, isso aí depende do sistema imunológico da pessoa e também do estresse, tudo, né? Quando você tem problemas, está imunodeprimida, ou seja, você toma drogas, então, para algumas doenças aí que bloqueiam o seu sistema imunológico, você está muito estressada, bebida alcoólica, cigarro. Os trabalhos mostram que é importante você ter falado que bebida alcoólica, cigarro, drogas,
essas substâncias favorecem o aparecimento do herpes. Herpes, né? Então, e mulher grávida, né? Como é que é o histórico? Se uma mulher grávida, ela tá com herpes, né? E na hora que tiver que nascer o neném, ou mesmo se ela não tiver parto normal, pode afetar essa herpes? Pode afetar o neném? É uma pergunta muito importante que você fez, porque quando a mulher está grávida, ela tem a imunidade dela está diminuída, Giovana. Por que ela está diminuída? Porque para não expulsar o produto do amor com o marido dela, que é o feto, que é o embrião, e passou de 20 semanas, chamado feto. Por que é isso? Há um bloqueio do sistema imunológico, porque na verdade o filho não é só da mulher, é metade dela e metade do homem. Então, na verdade, ele fica, no bom sentido, não me interpretem mal quem está me ouvindo, na verdade ele fica como um corpo estranho dentro da mulher. Então a mulher, para não abortar, e hoje em dia a gente sabe que aquelas mulheres que abortam frequentemente é porque tem um sistema imunológico mais alterado, mais exacerbado, mais vigilante, vamos dizer assim. Que interessante. Então, isso. para a mulher não expulsar a criança, ela baixa o sistema imunológico. Como o herpes, nós já falamos que ele está relacionado diretamente com o sistema imunológico, então na gravidez ela fica mais propensa a ter herpes. Agora, você que está grávida e me assistindo e que tem herpes, ou que já teve herpes, não fica assustada não, porque o herpes não tem cura, mas ele pode ser controlado. Como é que é o tratamento, doutor? Perfeito. E outra coisa muito importante, só que a grávida, só para continuar o raciocínio, Giovana, antes do tratamento, é que não é necessário quem teve herpes ter cesariana. A não ser que você tenha surtos agudos na hora do parto, que você vê que está cheio de vesículas, aquelas bolinhas, que está tudo contaminado, então aí você evita o parto normal, porque pode dar uma oftalmia herpética, pode pegar no nenê, no olhinho e provocar até lesões que, se não tratadas, pode até levar repercussões graves, oculares. Quer dizer, essas pessoas mesmo que não têm relação sexual, elas também podem adquirir o herpes? Podem. De qualquer maneira, né? Pode. E então eu quero saber o tratamento. Não tem cura, mas tem que ter um tratamento. Perfeito. O tratamento, basicamente, seria você evitar o estresse. Ai, é tão fácil, né, doutor? Nossa, como é fácil evitar o estresse. Imagina. Você ter uma vida saudável, uma vida saudável, né? estresse. E, principalmente, você tomar uns imunomoduladores modernamente, que são remédios que melhoram o seu sistema imunológico. Então, quando você está afetado, a primeira coisa é a higiene. Você lavar bem a área afetada com sabonete neutro, né? Pode ser o Suapex, ou outro sabonete detergente desse, lavar bem a área afetada, seja labial, seja genital, uma higiene grande, tudo, e você usar uns antivirais, porque você tem cremes hoje que você passa e você bloqueia a replicação do vírus. E a gente sabe que o vírus se replica baseado no sistema imunológico, baseado também na temperatura. Tanto é que, às vezes, quando você está na praia, com alta temperatura, você aumenta o desenvolvimento viral, né? Então a pessoa que quando você quer conservar um corpo, um cadáver, se você não congela, não aparece o gelo não conserva, o calor, ao contrário, ele aumenta a deterioração, né? Então, na verdade, quando você tem esse herpes, você tem que evitar sol, evitar algumas coisas que a gente não sabe explicar por quê, mas substâncias muito cítricas, por exemplo, muito abacaxi, muito limão, também aumenta a replicação viral, entendeu? Aumenta o aparecimento do vírus. Então, evitar essas frutas cítricas, passar a higiene, como eu disse, uns cremes para evitar a replicação viral e uns remédios que você pode usar para aumentar a imunidade sua, né? Agora, tudo isso, gente, entende-se que deve ser feito pelo seu médico clínico ou ginecologista. E doutor, porque só um pouquinho, Giovana, porque nem toda verruguinha, nem toda vesícula, nem toda úlcera embaixo é herpes. O diagnóstico do herpes, basicamente, ele é feito, Giovana. Posso entrar um pouquinho no diagnóstico? Claro, o diagnóstico é feito basicamente pela clínica, do médico ver, né? E auxiliado por alguns exames, tipo sorologia, que você faz a pesquisa no sangue, de ver. Então, o diagnóstico é eminentemente pelo seu médico, porque existem doenças, por exemplo, a sífilis, o linfogranuloma, que eles dão lesões na vagina e no pênis e que não é herpes, perfeito? Mas os sintomas são os mesmos? Os sintomas são semelhantes, Giovana. Aquela úlcera, às vezes um gângliozinho inguinal, um ardor, tá certo? Uma irritação. Então, temos que tomar muito cuidado no sentido disso. Então, não esqueça que tem qualquer lesão disso aí, a gente está dando orientações gerais, não é verdade? É importante. Mas que o seu médico vai te diagnosticar e tratar, porque ele sim vai examinar e vai ver o melhor tratamento para você. Quer dizer, doutor José Eduardo, se a pessoa tiver com com herpes na genital, é melhor não ter relação sexual, né? Porque pelos sintomas diz que dói muito.
Com certeza, pelos sintomas dói muito e principalmente na mulher, eles são tão intensos, às vezes algumas infecções herpéticas são tão intensas que dão até retenção urinária. A mulher não consegue urinar, aliás, não consegue nem andar. Olha Entendeu? isso. Então, e ela, no período que ela está infectada, ela pode transmitir a doença na relação sexual. Inclusive, tem trabalhos mostrando que até 15 dias depois, quer dizer, cicatrizou, não tem mais, cicatrizou, não tem mais nada, mas até 2 semanas depois, ela pode transmitir o vírus. Então, para o parceiro dela. E hoje em dia está muito em voga a gente falar sobre sexo seguro. O que é o sexo seguro? É um sexo que quando você não quer gravidez, que você tem que estar protegida quando a gravidez, seja o método qual for ele, a pílula anticoncepcional, os implantes modernos que estão tendo, ou o DIU, que é o dispositivo intrauterino, não importa. Para evitar uma gravidez é uma coisa, agora para evitar doença sexualmente transmissível é a camisinha. Só a camisinha mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui do ouvinte que mandou pra gente, a Maria Aparecida do Nova Olinda. É muito importante essa pergunta aqui. Pergunta se herpes pode ser genético. Não, o herpes é adquirido. O herpes não pode ser genético, Maria Aparecida, ele é adquirido. Ele pode até ser adquirido na hora do parto, que ele adquiriu na transmissão do parto. Uma criança com poucos dias, então, pode adquirir? Pode. Então, ela desenvolveu isso aí pela transmissão do parto, mas ela não é transmitida pela genética, não. Isso... Gente, olha, eu acho que deu para responder muitas dúvidas, eu achei muito interessante, muito obrigada pela sua participação, doutor. Um carinho muito grande Eu adoro quando o senhor está aqui, porque a gente sai daqui renovada, sabendo tudo. É bom demais. Deixa o seu telefone da clínica. Obrigado, Giovana. É Provida 325-2002. Joia, um beijo para todas as meninas da Provida. Muito obrigado, o senhor estará com a gente, se Deus quiser, semana que vem, tá? Um beijo bem grande. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.